Vivemos em uma era de constantes distrações. A cada momento, notificações piscam em nossos celulares, novas informações nos bombardeiam e a sociedade nos pressiona com expectativas que muitas vezes nem sequer escolhemos seguir. Desde pequenos, somos ensinados a olhar para fora, a buscar aprovação, a nos comparar com os outros, a medir nosso valor com base em fatores externos como dinheiro, status e reconhecimento. Mas pare e pense, o quanto disso realmente importa? A verdade é que ao focarmos demasiadamente no mundo exterior, nos distanciamos de nós mesmos. Perdemos tempo tentando agradar pessoas que nem sempre se importam conosco, nos preocupamos com opiniões alheias que mudam a todo momento e nos deixamos levar por problemas que estão completamente fora do nosso controle. O resultado? Ansiedade, insatisfação e um constante sentimento de que falta algo em nossas vidas. E se eu dissesse que há um outro caminho? Os filósofos estoicos, como Marco Aurélio, Sêneca e Epiteto, nos ensinam que a verdadeira liberdade e felicidade não vem de fatores externos, mas do controle sobre nós mesmos. Para os estoicos, a chave para uma vida plena está no nosso próprio interior, na forma como pensamos, agimos e reagimos diante das situações. Eles defendem que, ao invés de nos perdermos em distrações, devemos canalizar nossa energia para aquilo que realmente podemos controlar, nós mesmos. Isso significa que quando você se concentra em si mesmo, algo extraordinário acontece. Você se torna menos dependente da aprovação dos outros. Sua paz não é mais abalada por fatores externos. Você aprende a direcionar sua energia para o que realmente importa. Seus relacionamentos se tornam mais autênticos, porque você não age mais para agradar, mas sim por escolha própria. Sua mente se fortalece e se torna mais resiliente diante dos desafios da vida. Mas o que significa, na prática, se concentrar em si mesmo? Significa entender que a única coisa verdadeiramente sua é a sua mente, suas ações e suas escolhas. Não podemos controlar o que os outros pensam sobre nós, mas podemos controlar como reagimos às opiniões alheias. Não podemos mudar o passado, mas podemos decidir como agir no presente. Não temos poder sobre o futuro, mas podemos nos preparar para ele com inteligência e disciplina. Os estoicos chamam isso de a dicotomia do controle, a noção de que existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. E a maior parte do sofrimento humano vem do fato de que gastamos energia tentando mudar aquilo que não está em nosso poder. Quando você se concentra em si mesmo, começa a perceber que muito do que costumava te preocupar não importa tanto assim. Você percebe que perder tempo com fofocas, discussões inúteis ou se comparando com os outros é um desperdício de vida. Você entende que a verdadeira grandeza vem do autodomínio, não da validação externa. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores romanos e um dos maiores filósofos estoicos, escreveu em suas meditações: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso significa que, se você vive se comparando, se preocupando com o que os outros dizem e buscando validação, sua mente será um campo de batalha, sempre em conflito. Mas se você treina sua mente para se concentrar no que pode controlar, em seus valores, em seu desenvolvimento e em sua disciplina, então sua paz não poderá ser tirada por nada nem ninguém. Imagine como sua vida mudaria se, a partir de hoje, você decidisse focar apenas em si mesmo. Se você parasse de se preocupar com o que os outros estão fazendo e começasse a dedicar sua energia para se tornar a melhor versão de si. Como seria sua vida se, em vez de perder tempo com distrações, você usasse esse tempo para desenvolver suas habilidades, cultivar sua mente e fortalecer seu caráter? Os estoicos não pregavam o egoísmo, mas sim o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece e se fortalece, mais você tem a oferecer ao mundo. Ao se tornar uma pessoa mais centrada, você melhora seus relacionamentos, sua produtividade e sua visão de mundo. Você não age mais por impulso ou necessidade de aceitação, mas sim por convicção. Portanto,
No vídeo de hoje, vamos explorar o que realmente significa se concentrar em si mesmo e como essa mudança de mentalidade pode transformar sua vida. Vamos falar sobre como aplicar os princípios estoicos no dia a dia, como desenvolver um foco inabalável e como encontrar a verdadeira paz interior. Porque no final das contas, quando você se concentra em si mesmo, o mundo ao seu redor muda completamente. A dicotomia do controle é um dos pilares fundamentais do estoicismo e pode ser a chave para uma vida mais equilibrada e plena. Essa ideia, amplamente difundida por filósofos estoicos como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, ensina que existem apenas duas categorias nas quais podemos classificar tudo o que acontece em nossas vidas: aquilo que está sob nosso controle e aquilo que não está. Parece simples à primeira vista, mas essa distinção carrega uma profundidade imensa e, se aplicada corretamente, pode transformar completamente a forma como lidamos com desafios, frustrações e expectativas. Imagine que você está em uma situação difícil. Perdeu um emprego, recebeu uma crítica injusta ou enfrentou uma decepção em um relacionamento. A reação natural da maioria das pessoas é tentar mudar o que aconteceu, remoer os eventos, tentar convencer os outros de que foram injustos ou simplesmente sofrer pelo ocorrido. Mas, segundo a dicotomia do controle, nada disso faz sentido se esses eventos não estavam dentro do seu controle. Em vez de gastar energia tentando modificar o incontrolável, os estoicos nos ensinam a aceitar o que não pode ser mudado e focar apenas no que está ao nosso alcance. Epicteto nos lembra: algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. As coisas sob nosso controle são opinião, busca, desejo, aversão e, em suma, nossos próprios atos. As coisas que não estão sob nosso controle são corpo, propriedade, reputação, cargos e, em suma, tudo o que não é nosso próprio ato. Isso significa que não podemos controlar como os outros nos veem, o que pensam sobre nós ou mesmo muitas circunstâncias da vida. Mas podemos controlar como reagimos a essas situações, como interpretamos os acontecimentos e como escolhemos agir diante deles. A verdadeira liberdade está em compreender essa separação e agir com sabedoria. Quando você foca no que pode controlar, sua energia é direcionada para algo produtivo. Se perde o emprego, pode não ser capaz de mudar a decisão da empresa, mas pode buscar novos caminhos, aprender novas habilidades e se preparar para futuras oportunidades. Se alguém o trata com indiferença ou desrespeito, você não pode forçar essa pessoa a mudar, mas pode escolher não permitir que isso afete seu estado mental. Essa abordagem tira um peso enorme das costas, pois elimina preocupações desnecessárias e nos ensina a lidar melhor com a vida. A ansiedade, o estresse e a frustração geralmente surgem quando insistimos em tentar controlar o que está além do nosso alcance. Quando nos preocupamos com o futuro, estamos tentando controlar algo incerto e indefinido. Quando nos ressentimos do passado, estamos nos prendendo a algo que já aconteceu e não pode ser alterado. A solução estoica é simples: focar apenas no presente, no que podemos fazer agora para melhorar nossa condição e nossa mentalidade. Esse é o verdadeiro caminho para a tranquilidade. Aplicar essa filosofia no dia a dia exige prática e disciplina. Cada vez que algo lhe incomodar, pergunte-se: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, aceite e siga em frente. Se a resposta for sim, tome a melhor ação possível. Essa simples reflexão pode evitar inúmeras dores emocionais e proporcionar um estado de espírito mais equilibrado. Isso não significa que você deve se tornar apático ou indiferente à vida, mas sim que deve concentrar seus esforços naquilo que realmente pode mudar. Além disso, a dicotomia do controle nos ensina que nossa verdadeira força está na maneira como interpretamos os eventos, e não nos eventos em si. Como Marco Aurélio escreveu: se você está aflito por alguma coisa externa, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela, e você tem o poder de revogar isso a qualquer momento. Isso significa que a realidade objetiva é neutra.
Somos nós que damos significado aos acontecimentos. Se enxergamos um problema como uma oportunidade de crescimento, ele realmente se torna uma oportunidade. Se o vemos como uma maldição, será um fardo. Para colocar isso em prática, imagine que você está dirigindo para um compromisso importante e fica preso no trânsito. Você tem duas opções: se irritar, bater no volante e amaldiçoar a situação, ou aceitar que não há nada que possa fazer para mudar a realidade e usar o tempo para algo produtivo, como ouvir um audiolivro ou refletir sobre seus próximos passos. A escolha está sempre em suas mãos, e isso vale para todas as áreas da vida. Outro aspecto poderoso dessa filosofia é que ela nos ensina a assumir responsabilidade total por nossas ações e escolhas. Se não podemos controlar os outros ou as circunstâncias, isso significa que também não podemos culpá-los pelos nossos fracassos. A culpa, a vitimização e a reclamação perdem o sentido, pois somos os únicos responsáveis por como reagimos ao mundo. Isso nos dá autonomia, nos torna mais fortes e nos faz perceber que, independentemente do que aconteça ao nosso redor, sempre temos poder sobre nossa própria mente e atitudes. Quando começamos a aplicar a dicotomia do controle, percebemos que muito do nosso sofrimento é auto-infligido. Criamos expectativas irreais sobre como as pessoas deveriam nos tratar, como o mundo deveria funcionar e como nossas vidas deveriam se desenrolar. Mas o estoicismo nos lembra que a vida não é obrigada a atender nossas expectativas. Devemos trabalhar para melhorar o que está ao nosso alcance, mas aceitar com serenidade aquilo que está além dele. Essa mudança de mentalidade pode ser transformadora. Pessoas que vivem baseadas nessa filosofia se tornam mais resilientes, mais calmas e menos afetadas pelas incertezas do mundo. O medo do futuro diminui, pois sabemos que qualquer coisa que aconteça estará fora do nosso controle ou será algo que podemos lidar da melhor maneira possível. As frustrações perdem força, pois deixamos de tentar mudar aquilo que não depende de nós. Nos tornamos verdadeiramente livres. E é justamente nesse ponto que começamos a enxergar a armadilha de buscar a aprovação dos outros. Quando entendemos que a opinião alheia não está sob nosso controle, nos libertamos da necessidade de agradar a todos e podemos viver de acordo com nossos próprios princípios. E é sobre isso que falaremos a seguir. Desde os tempos mais antigos, os seres humanos sempre buscaram pertencimento. Isso faz parte da nossa natureza social. No passado, ser aceito por um grupo era uma questão de sobrevivência. Ser rejeitado significava estar vulnerável aos perigos do mundo. Mas nos dias de hoje, essa necessidade de aceitação tomou uma nova forma, a obsessão pela aprovação dos outros. E essa busca constante pode ser uma armadilha perigosa, capaz de corroer a autenticidade, gerar ansiedade e nos afastar do verdadeiro caminho para a tranquilidade interior. Os estoicos alertavam contra essa dependência da opinião alheia. Marco Aurélio, em suas reflexões, nos lembra que não devemos nos preocupar com o que os outros pensam de nós, mas sim com o que realmente somos. Ele escreve: "Não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deve ser. Seja um." Essa frase carrega um ensinamento poderoso. Em vez de nos preocuparmos com a forma como os outros nos enxergam, devemos focar em nossos próprios valores e ações. Mas na prática, essa não é uma lição fácil de aplicar. Afinal, desde cedo somos ensinados a medir nosso valor com base no reconhecimento externo. Aplaudem nossas boas notas, elogiam nossos feitos e nos ensinam que o sucesso é sinônimo de aprovação social. No entanto, quando vivemos apenas para agradar os outros, sacrificamos nossa autenticidade. Começamos a moldar nossa personalidade, nossas escolhas e até nossos sonhos de acordo com o que esperamos que os outros valorizem. Nos preocupamos com o que vão dizer sobre nossas decisões, com o medo de decepcionar aqueles ao nosso redor, e pouco a pouco nos afastamos daquilo que realmente queremos para nós mesmos. É como se estivéssemos constantemente usando uma máscara, temendo que, ao retirá-la, sejamos rejeitados. O problema dessa mentalidade é que a busca por aprovação nunca tem fim. Sempre haverá alguém que discordará de nós, que nos criticará
ou que simplesmente não reconhecerá nossos esforços. Se basearmos nossa felicidade na aceitação dos outros, estaremos sempre vulneráveis. Um elogio pode nos encher de energia por um momento, mas uma crítica pode nos derrubar completamente. É um ciclo interminável de ansiedade e insegurança. Sêneca nos ensina que a maior desgraça é querer agradar a todos. Esse desejo de aceitação universal nos impede de viver com liberdade. Nos tornamos escravos da opinião alheia, presos a um padrão que nunca poderemos satisfazer completamente. Cada escolha que fazemos pensando no que os outros vão achar é uma renúncia ao nosso verdadeiro eu. E quanto mais nos moldamos para caber nas expectativas dos outros, mais nos distanciamos de nossa própria essência. Para os estoicos, o único juiz que realmente importa somos nós mesmos. O que define se uma ação é boa ou ruim não é a aprovação externa, mas sim se ela está alinhada com nossos princípios e valores. Quando aprendemos a medir nosso valor internamente, nos tornamos mais fortes e menos dependentes da validação dos outros. É claro que isso não significa que devemos ignorar completamente as opiniões alheias. Conselhos podem ser valiosos e a convivência social exige um certo nível de adaptação. Mas a diferença está em não permitir que isso defina quem somos. Outro perigo de viver para a aprovação dos outros é que isso nos impede de correr riscos e explorar nosso potencial. O medo do julgamento nos paralisa. Deixamos de tentar algo novo porque tememos o que vão pensar. Evitamos expor nossas ideias com receio da crítica. Nos limitamos a um caminho seguro e previsível, não porque ele é o melhor para nós, mas porque parece ser o mais aceito pelos outros. Quantas pessoas passam a vida inteira reprimindo seus verdadeiros desejos apenas para não desagradar a sociedade, a família ou os amigos? Os estoicos nos ensinam a praticar a indiferença diante do julgamento externo, não no sentido de se tornar arrogante ou insensível, mas de entender que a opinião dos outros não altera a realidade. Se alguém nos elogia, isso não nos torna automaticamente melhores. Se alguém nos critica, isso não nos faz piores. O que importa é o que sabemos sobre nós mesmos. E no fim, as pessoas sempre terão algo a dizer. Se vivermos em função disso, nunca seremos livres. Mas como podemos nos libertar dessa necessidade de aprovação? A resposta está na prática constante do autoconhecimento e da autodisciplina. Precisamos aprender a nos perguntar: estou fazendo isso porque realmente quero ou porque espero que os outros aprovem? Sempre que nos deparamos com uma decisão, devemos avaliar se ela está alinhada com nossos princípios ou se estamos apenas buscando reconhecimento. Esse exercício, repetido diariamente, nos ajuda a construir uma mentalidade mais forte e independente. Outro exercício prático sugerido pelos estoicos é imaginar o pior cenário. O que aconteceria se fôssemos criticados? E se alguém desaprovasse nossas escolhas? Com frequência, percebemos que esses medos são irracionais. A rejeição não é o fim do mundo. Na verdade, quando nos libertamos da necessidade de agradar, passamos a atrair pessoas que realmente valorizam quem somos de verdade, e não uma versão fabricada para se encaixar. No final, viver para a aprovação dos outros é uma forma de aprisionamento. Perdemos nossa liberdade, nossa autenticidade e até mesmo nossa paz de espírito. Mas quando aprendemos a focar em nós mesmos, naquilo que podemos controlar e no que realmente importa, encontramos um caminho muito mais sólido e satisfatório. E é exatamente essa transição do desejo de aprovação para a busca pela autodisciplina que nos leva ao próximo passo essencial: desenvolver uma mente resiliente e inabalável diante dos desafios da vida. Desde cedo, somos condicionados a usar máscaras. Adaptamos nosso comportamento para sermos aceitos na escola, na família, no trabalho e até mesmo nas redes sociais. Cada ambiente exige uma versão diferente de nós mesmos, e com o tempo, essas máscaras podem se tornar tão comuns que esquecemos quem realmente somos. Mas o que acontece quando tiramos todas elas? Quem somos quando ninguém está olhando? Essa é a grande questão do autoconhecimento,
e os estoicos nos ensinam que só podemos viver uma vida plena quando encaramos essa resposta de frente. O filósofo Epicteto nos lembra de que a chave para a liberdade está em conhecermos a nós mesmos. Primeiro, diga a si mesmo quem você quer ser. Depois, faça o que for necessário para se tornar essa pessoa. Mas como podemos definir quem realmente somos quando passamos tanto tempo tentando agradar os outros, buscando aprovação e evitando conflitos? O primeiro passo é reconhecer que nossa identidade não deve ser construída a partir das expectativas externas, mas sim a partir dos nossos princípios e valores. Quando nos afastamos das distrações e olhamos para dentro, começamos a perceber o quanto de nossa personalidade foi moldado por influências externas. Muitas das nossas ambições não são realmente nossas. São desejos que absorvemos da sociedade, da família ou dos amigos. Queremos sucesso porque nos disseram que isso é importante. Buscamos reconhecimento porque aprendemos que isso define nosso valor. Mas será que esses objetivos refletem verdadeiramente quem somos? Ou estamos apenas seguindo um roteiro que nunca questionamos? Os estoicos acreditavam que a clareza sobre si mesmo é o que nos permite viver com tranquilidade. Marco Aurélio escreve em suas meditações: nunca se esqueça de que tudo o que precisamos está dentro de nós. Isso significa que a verdadeira satisfação não vem da validação externa, mas de um senso interno de propósito e coerência. Quando sabemos quem somos, não nos abalamos com as opiniões dos outros. Não nos perdemos em comparações. Não nos deixamos levar por expectativas irreais. Mas o caminho do autoconhecimento não é simples. Exige coragem para confrontar nossas fraquezas, aceitar nossas falhas e reconhecer nossos reais desejos. Isso significa admitir que nem sempre estamos no controle, que cometemos erros e que, às vezes, nossas escolhas não refletem quem queremos ser. Esse processo pode ser desconfortável, mas é necessário. Só quando aceitamos nossa verdadeira essência, conseguimos direcionar nossas ações para aquilo que realmente importa. Além disso, conhecer a si mesmo também nos permite entender melhor nossas emoções. Muitas vezes, reagimos de maneira impulsiva porque não compreendemos o que estamos sentindo. Ficamos irritados, inseguros ou ansiosos, sem saber exatamente por quê. Os estoicos nos ensinam que devemos observar nossas emoções como um filósofo observaria um experimento, sem julgamento, com curiosidade e com a intenção de aprender. Quando fazemos isso, passamos a ter mais controle sobre nossas reações e tomamos decisões mais sábias. Outro benefício do autoconhecimento é a capacidade de viver de acordo com nossos próprios princípios. Quando sabemos quem somos e no que acreditamos, não nos deixamos influenciar facilmente. Não nos desviamos do nosso caminho por pressão social ou por medo de desapontar alguém. Criamos uma bússola interna que nos guia, independentemente das circunstâncias externas. Isso nos dá força para dizer não quando necessário, para traçar nossos próprios objetivos e para viver uma vida com significado. Mas como podemos nos conhecer melhor? Os estoicos recomendam a prática da autorreflexão diária. Marco Aurélio fazia isso todas as noites, revisando suas ações e pensamentos para identificar onde poderia melhorar. Esse exercício simples nos ajuda a identificar padrões de comportamento, compreender nossas motivações e ajustar nosso curso quando necessário. Perguntar-se todos os dias: minhas ações de hoje refletiram quem eu quero ser? É um hábito poderoso que pode transformar nossa maneira de viver. Outro método eficaz é a escrita. Anotar nossos pensamentos nos ajuda a dar forma ao que sentimos e a identificar questões internas que talvez não estejam tão claras. Também podemos nos perguntar: o que realmente me faz feliz? Quais são meus valores fundamentais? Estou vivendo de acordo com esses valores? Essas perguntas podem parecer simples, mas são profundas e reveladoras. No final, o autoconhecimento nos dá liberdade. Quando sabemos quem somos, não precisamos mais das máscaras. Não precisamos provar nada para ninguém.
Não precisamos nos perder tentando ser algo que não somos. E essa liberdade nos leva a um estado de paz interior que nenhuma aprovação externa pode substituir. Mas há um detalhe importante: conhecer-se não é um destino final, mas um processo contínuo. Estamos sempre mudando, aprendendo e evoluindo. Por isso, o autoconhecimento deve ser cultivado todos os dias. Quanto mais nos aprofundamos nessa jornada, mais percebemos que não precisamos de adornos para sermos valiosos. Nossa essência é suficiente. E quando nos tornamos mais conscientes de quem realmente somos, algo incrível acontece. Nossa percepção sobre o mundo também muda. Deixamos de ser reféns das expectativas alheias e começamos a enxergar a vida de uma forma mais clara e equilibrada. Mas existe um obstáculo que pode nos afastar desse caminho: a comparação com os outros. E é sobre isso que falaremos a seguir. Vivemos em um mundo barulhento. Desde o momento em que acordamos até a hora em que dormimos, estamos cercados por ruídos, notificações de celular, conversas, opiniões nas redes sociais, notícias alarmantes e um fluxo constante de informações que disputam nossa atenção. Mas, no meio de todo esse caos, quantas vezes paramos para realmente ouvir a nós mesmos? O silêncio, algo que deveria ser natural, tornou-se raro e, para muitos, desconfortável. No entanto, os estoicos sabiam que a verdadeira sabedoria não vem do ruído externo, mas da reflexão silenciosa. O crescimento pessoal não acontece na pressa ou na distração, mas na quietude da mente. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde está indo. Mas como saber para onde estamos indo se nunca paramos para refletir? Como entender nossas emoções, nossos desejos e nossos erros se estamos sempre ocupados com o que está acontecendo fora de nós? O silêncio é o espaço onde podemos nos encontrar, onde conseguimos observar nossos pensamentos sem distrações e onde tomamos consciência de quem realmente somos. No entanto, a maioria das pessoas evita o silêncio. Muitos sentem um desconforto profundo ao ficarem sozinhos consigo mesmos, sem distrações. Isso acontece porque, quando silenciamos o mundo exterior, somos obrigados a encarar nossos próprios medos, inseguranças e incertezas. Encaramos pensamentos que costumamos ignorar e questões que preferimos adiar. Mas é justamente nessa introspecção que está a oportunidade de crescimento. Os estoicos acreditavam que a reflexão diária era uma prática essencial para a vida virtuosa. Marco Aurélio, imperador romano e um dos mais respeitados seguidores do estoicismo, escrevia todas as noites sobre seus pensamentos e ações. Ele fazia isso não para os outros, mas para si mesmo, como uma forma de organizar sua mente e garantir que estava vivendo de acordo com seus princípios. Esse hábito de escrever e refletir ajudava a manter sua mente clara e suas decisões alinhadas com seus valores. E se um imperador, cercado por desafios e responsabilidades imensas, encontrava tempo para a reflexão silenciosa, por que nós não faríamos o mesmo? A verdade é que o silêncio nos dá a chance de ouvir nossa própria voz, sem interferências externas. Quantas decisões tomamos com base na opinião dos outros? Quantos dos nossos desejos são realmente nossos e não apenas reflexos do que vemos nas redes sociais ou do que a sociedade nos diz que devemos querer? Quando paramos para refletir, começamos a perceber essas influências e a questionar se estamos realmente no caminho que queremos seguir. Além disso, o silêncio e a reflexão têm um impacto direto em nossa capacidade de lidar com as emoções. Em momentos de raiva, medo ou ansiedade, é muito fácil reagir impulsivamente. Mas se aprendermos a dar um passo para trás e observar nossos pensamentos antes de agir, podemos tomar decisões mais sábias. Os estoicos praticavam a chamada suspensão do julgamento. Quando algo acontecia, em vez de reagir imediatamente, eles paravam e analisavam a situação de forma racional. Isso lhes dava mais controle sobre suas emoções e evitava arrependimentos futuros. No mundo moderno, estamos sempre ocupados, sempre conectados,
sempre buscando algo novo para preencher cada segundo de nossas vidas. Mas o crescimento pessoal não acontece na agitação. Ele acontece nos momentos de pausa, nos momentos em que conseguimos olhar para dentro sem pressa. É por isso que práticas como meditação, escrita reflexiva e até mesmo caminhadas silenciosas podem ser tão transformadoras. Elas nos dão a chance de desacelerar, de pensar antes de agir e de entender melhor nossos próprios padrões de comportamento. Outro benefício do silêncio é a clareza mental. Quando estamos sobrecarregados com informações e estímulos constantes, nossa mente fica dispersa. É difícil focar, é difícil tomar decisões com confiança. Mas quando cultivamos momentos de silêncio, conseguimos organizar nossos pensamentos e ver as coisas com mais objetividade. Essa clareza nos ajuda a agir com propósito, em vez de apenas reagir aos acontecimentos do dia a dia. Os estoicos nos ensinam que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo exterior, mas em dominar nossa própria mente. E para isso, precisamos de momentos de silêncio. Precisamos de tempo para refletir sobre nossas escolhas, para entender nossos sentimentos e para garantir que estamos vivendo de acordo com nossos valores. O silêncio não é um vazio. Ele é o espaço onde encontramos a nós mesmos. E quando começamos a valorizar esses momentos de introspecção, algo interessante acontece. Percebemos que não precisamos mais da validação constante dos outros. Deixamos de buscar distrações para fugir de nós mesmos. Passamos a agir com mais consciência e menos impulsividade. E isso nos leva a um estado de maior equilíbrio e paz interior. Mas há um detalhe importante. O silêncio não significa isolamento. Pelo contrário, quando aprendemos a nos conectar melhor conosco, também nos conectamos melhor com os outros. Quando estamos mais conscientes de nossos próprios pensamentos e emoções, conseguimos ouvir os outros com mais atenção, sem julgamentos apressados. Nossas interações se tornam mais genuínas e nossos relacionamentos mais profundos. Portanto, se queremos crescer, se queremos nos tornar mais fortes, mais sábios e mais equilibrados, precisamos reservar tempo para o silêncio e a reflexão. Precisamos aprender a ficar confortáveis com nossa própria companhia e a usar esse tempo para nos conhecermos melhor. Porque no final, o maior obstáculo para o crescimento pessoal não é o mundo ao nosso redor, é a falta de conexão com nós mesmos. E quando começamos a praticar esse autoconhecimento, começamos a perceber algo fundamental. A felicidade e a paz interior não estão nas coisas externas, mas em como escolhemos enxergar e lidar com a vida. Mas para alcançar esse estado, há um passo essencial que precisamos dar. Aprender a libertar nossa mente da negatividade, e é sobre isso que falaremos a seguir. A mente humana é um dos instrumentos mais poderosos que possuímos. Ela pode ser nossa maior aliada ou nossa pior inimiga. Para os estoicos, a verdadeira força não vem do corpo ou das circunstâncias externas, mas da resiliência mental, a capacidade de enfrentar desafios, resistir às adversidades e manter a calma, mesmo diante do caos. A mente, quando treinada e fortalecida, torna-se uma fortaleza impenetrável, um refúgio seguro contra o sofrimento desnecessário. Mas como desenvolver essa resiliência estoica? Como construir uma mente inabalável diante das dificuldades da vida? A resiliência não significa evitar problemas ou fingir que eles não existem. Pelo contrário, trata-se de encará-los com lucidez, aceitando aquilo que não podemos mudar e focando no que está sob nosso controle. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, dizia: "Não são as coisas que nos afligem, mas a opinião que temos sobre elas." Isso significa que o sofrimento não vem diretamente dos eventos externos, mas da forma como os interpretamos. Se conseguimos mudar nossa percepção, conseguimos mudar nossa reação e, consequentemente, minimizar o impacto negativo das dificuldades. Imagine que você perdeu um emprego. A maioria das pessoas entraria em desespero, pensando no pior cenário possível. Mas uma mente resiliente não se entrega ao pânico. Em vez de se lamentar, ela avalia a situação racionalmente. Isso está sob meu controle?
Não. O que está? Posso procurar novas oportunidades, posso aprender novas habilidades, posso reorganizar minha vida. Esse tipo de pensamento não significa ignorar as emoções humanas, mas sim direcioná-las de forma produtiva, transformando o problema em uma oportunidade de crescimento. Outro aspecto essencial da resiliência estoica é a prática da premeditatio malorum, a antecipação dos infortúnios. Os estoicos acreditavam que, ao imaginar possíveis dificuldades com antecedência, nos preparamos mentalmente para enfrentá-las. Isso não significa viver com medo ou ansiedade, mas sim fortalecer a mente para que, quando as dificuldades chegarem, não sejamos surpreendidos. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia frequentemente sobre os desafios que poderia enfrentar no dia seguinte, preparando-se emocionalmente para encará-los com serenidade. Além disso, uma mente forte sabe diferenciar o essencial do supérfluo. Vivemos em uma sociedade que nos bombardeia com estímulos constantes, fazendo com que nos preocupemos com coisas irrelevantes. Nos afligimos com opiniões alheias, com status social, com bens materiais. Mas uma mente resiliente entende que nada disso tem poder real sobre nós. O que realmente importa é como escolhemos viver, como lidamos com as dificuldades e como cultivamos nossa paz interior. Isso nos leva a um outro princípio estoico crucial para a resiliência: a aceitação do destino, conhecida como amor fati, o amor ao destino. Em vez de resistir à realidade ou reclamar do que acontece, os estoicos nos ensinam a abraçar cada experiência, boa ou ruim, como parte do nosso desenvolvimento. A vida não segue sempre o que planejamos, mas isso não significa que devemos nos desesperar. Quando aceitamos plenamente a realidade e focamos no que podemos fazer com ela, nos tornamos mais fortes. E aqui está o verdadeiro poder de uma mente fortaleza. Ela não se abala facilmente. Ela enfrenta dificuldades com coragem, lida com críticas sem perder a compostura, aprende com os erros sem se consumir em arrependimento. E essa força mental não é um dom inato, é algo que qualquer pessoa pode desenvolver com disciplina e prática diária. O silêncio e a reflexão, sobre os quais falamos anteriormente, são uma ferramenta fundamental nesse processo. Mas há outro fator essencial para consolidar essa resiliência: a autodisciplina. E é sobre isso que falaremos a seguir. Vivemos em um mundo onde a comparação se tornou inevitável. Desde cedo, somos expostos a padrões impostos pela sociedade, pela família, pela mídia e, mais recentemente, pelas redes sociais. Comparamo-nos com amigos, colegas de trabalho, influenciadores e até com desconhecidos que parecem ter vidas perfeitas. Sem perceber, caímos em uma armadilha perigosa: a ideia de que nosso valor está diretamente ligado ao quanto nos aproximamos ou nos afastamos dessas referências externas. No entanto, para os estoicos, essa mentalidade é um dos maiores obstáculos para a paz interior. Concentrar-se em si mesmo significa abandonar essa necessidade de medir o próprio progresso pelos padrões alheios e reconhecer que cada jornada é única. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, alertava sobre os perigos da comparação. Ele dizia que a inveja nasce do hábito de olhar para os outros em vez de olhar para nós mesmos. Quando nos preocupamos excessivamente com o que os outros têm ou conquistaram, deixamos de valorizar nossas próprias realizações e nos desviamos do que realmente importa: nosso próprio desenvolvimento. A comparação constante nos coloca em um ciclo de insatisfação, pois sempre haverá alguém aparentemente mais bem-sucedido, mais talentoso ou mais afortunado do que nós. Esse tipo de pensamento leva a frustrações, ansiedade e até a um sentimento de inadequação que pode corroer nossa autoestima. O estoicismo ensina que a única comparação que realmente importa é aquela que fazemos com nós mesmos. Em vez de perguntar, sou melhor do que os outros, deveríamos perguntar, sou melhor do que fui ontem? O progresso verdadeiro não é medido pela régua dos outros, mas sim pela nossa própria evolução interna. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, escreveu em suas meditações
que devemos evitar nos distrair com as realizações alheias e, em vez disso, focar em nosso próprio aperfeiçoamento. Ele compreendia que a comparação externa apenas gera confusão, enquanto a autorreflexão nos fortalece. Além disso, a comparação pode nos levar a buscar objetivos que nem sequer são nossos. Quantas vezes nos sentimos pressionados a seguir um caminho apenas porque todo mundo está fazendo isso? Seja uma carreira, um estilo de vida ou um padrão de sucesso, muitas pessoas passam a vida tentando se encaixar em modelos que não refletem seus verdadeiros valores. Ao se concentrar demais no que os outros estão fazendo, corremos o risco de perder nossa autenticidade e esquecer o que realmente queremos. A solução estoica para esse dilema é simples, mas poderosa. Pratique a gratidão e o contentamento com o que você tem. Isso não significa se conformar ou deixar de buscar melhorias, mas sim reconhecer que a vida de cada pessoa é única, com desafios, oportunidades e tempos diferentes. Um atleta não se compara com um músico, pois suas jornadas são completamente distintas. Da mesma forma, cada pessoa tem um caminho individual, e ao abraçar essa verdade, nos libertamos do peso desnecessário da comparação. Outro antídoto contra a comparação é o cultivo da ataraxia, um estado de tranquilidade mental em que não somos abalados por influências externas. Quando paramos de nos importar com o que os outros estão fazendo e voltamos nossa atenção para nosso próprio crescimento, encontramos uma paz profunda. Isso nos permite viver sem a constante sensação de que estamos atrasados ou que estamos ficando para trás. Afinal, ninguém pode estar atrasado na própria jornada. Estamos exatamente onde deveríamos estar. No final das contas, o maior perigo da comparação é que ela nos afasta do presente. Passamos tanto tempo desejando estar onde outra pessoa está que esquecemos de valorizar o momento atual. Perdemos a oportunidade de aprender com nossas próprias experiências, de apreciar o que já conquistamos e de crescer no nosso próprio ritmo. Concentrar-se em si mesmo significa reconhecer que sua jornada é única, que suas batalhas são suas e que seu progresso não precisa ser validado por ninguém além de você mesmo. E para fortalecer ainda mais essa mentalidade, precisamos falar sobre outro aspecto fundamental do crescimento pessoal: o poder da autodisciplina. Sem disciplina, não conseguimos construir uma vida baseada em nossos próprios valores, pois ficamos reféns das distrações e influências externas. No próximo tópico, exploraremos como cultivar essa virtude estoica e usá-la para moldar uma vida mais forte e autêntica. A busca pela liberdade é uma constante na vida humana. Todos desejam ser livres, mas a verdadeira liberdade não é aquela que vem da ausência de regras ou da capacidade de fazer tudo o que se deseja a qualquer momento. A verdadeira liberdade vem de um lugar mais profundo: a autodisciplina e a simplicidade. Para os estoicos, essa liberdade é conquistada não através da satisfação de todos os desejos imediatos, mas pela capacidade de viver de acordo com a razão, de resistir às tentações e de buscar o essencial. Só quando somos disciplinados e simplificamos nossas vidas, podemos experimentar a verdadeira liberdade, pois estamos livres das amarras dos desejos e das distrações externas. A simplicidade para os filósofos estoicos não é apenas uma questão estética ou de preferências pessoais, mas uma prática vital para alcançar a verdadeira paz interior. A vida moderna, com suas inúmeras opções, obrigações e distrações, tende a nos afastar de nosso propósito e nos levar a um estado de constante insatisfação. Somos constantemente bombardeados por estímulos que nos dizem o que comprar, o que fazer, com quem nos associar e até como devemos nos sentir. A verdadeira liberdade, no entanto, está em descomplicar a vida, em voltar ao básico e focar apenas no que é realmente importante. Sêneca, um dos maiores pensadores estoicos, entendia a simplicidade como uma forma de alcançar a liberdade interna. Em suas cartas, ele exortava seus amigos a não se perderem em excessos e a buscar a tranquilidade através do desapego das coisas materiais. A simplicidade, para ele, é uma virtude essencial,
porque nos permite viver em harmonia com a natureza e com a razão. Quando nos afastamos das distrações e do desejo insaciável por mais, conseguimos voltar nosso foco para o que realmente importa: o desenvolvimento do caráter, a sabedoria, a virtude e a paz interior. O excesso de escolhas e a busca incessante por mais não só criam um ambiente caótico ao nosso redor, mas também geram um tumulto interno. Quando somos consumidos pelo desejo de possuir mais ou de alcançar mais, nossa mente fica saturada e a paz de espírito se torna quase impossível. Em contraste, a simplicidade nos permite desintoxicar a mente e viver com mais clareza e foco. Isso não significa que devamos abandonar tudo o que temos, mas sim que devemos aprender a viver com menos e valorizar o que realmente traz significado à nossa vida. Mas a simplicidade, embora fundamental, não é o único pilar da verdadeira liberdade. A autodisciplina é o complemento essencial que nos permite viver de acordo com a simplicidade. A disciplina é o poder de resistir às tentações que surgem no caminho. É a capacidade de controlar nossos impulsos e de tomar decisões conscientes e alinhadas com nossos valores mais profundos. Sem autodisciplina, a simplicidade se torna impossível, pois seremos constantemente seduzidos pela busca de mais prazer, mais conforto, mais validação externa. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu extensivamente sobre a importância da autodisciplina para a liberdade interna. Em suas meditações, ele reflete sobre a necessidade de manter a mente tranquila e controlada, de não se deixar levar pelas paixões ou pelos desejos momentâneos. Ele sabia que a verdadeira liberdade vem da capacidade de governar a si mesmo. Ele não via a disciplina como uma restrição, mas como uma ferramenta poderosa para alcançar a verdadeira paz. Para Marco Aurélio, a liberdade não era a ausência de regras, mas a capacidade de viver em harmonia com as leis da natureza, com a razão e com o bem comum. A autodisciplina, quando cultivada, nos permite fazer escolhas mais conscientes e alinhadas com nosso verdadeiro eu, em vez de ser arrastados pelas forças externas. Isso se aplica a todos os aspectos da vida, desde como lidamos com o dinheiro até como reagimos aos desafios que enfrentamos diariamente. Com disciplina, podemos resistir ao impulso de buscar gratificação imediata. E, em vez disso, podemos investir nosso tempo e energia em objetivos de longo prazo que realmente nos trarão satisfação duradoura. Além disso, a disciplina não precisa ser uma luta constante. Quando somos disciplinados, a nossa vida se torna mais simples e mais gratificante. Não estamos mais à mercê de nossos desejos e impulsos, estamos no controle da nossa própria vida. A autodisciplina nos permite criar hábitos saudáveis e consistentes, o que nos dá a base para viver de forma mais plena e focada. Ao invés de sermos arrastados de um desejo a outro, podemos tomar decisões mais ponderadas e, como resultado, experimentar uma sensação de liberdade verdadeira. A liberdade que vem da simplicidade e da autodisciplina é profundamente libertadora porque não depende de fatores externos. Não precisamos de mais dinheiro, mais status ou mais coisas para sermos felizes. Quando nossa vida é guiada pela razão e pela virtude, podemos encontrar paz e contentamento independentemente das circunstâncias externas. A verdadeira liberdade não vem da permissão para fazer o que quisermos, mas da capacidade de controlar nossos próprios pensamentos e ações. A aplicação prática dessa filosofia pode começar de maneira simples, com pequenas mudanças no cotidiano. Podemos começar a simplificar nossa vida, eliminando as distrações desnecessárias e nos concentrando no que realmente importa. Podemos começar a cultivar hábitos que promovam nossa saúde mental e física, como a prática regular de meditação, exercícios físicos ou leitura. Podemos aprender a dizer não aos desejos que nos afastam de nossos objetivos mais elevados e, em vez disso, focar no que é realmente significativo. Com o tempo, esses hábitos simples, mas disciplinados, começarão a moldar nossa vida de maneira mais alinhada com nossos valores
e experimentaremos uma verdadeira liberdade. Assim como os estoicos nos ensinam, a liberdade não é algo que se conquista no mundo exterior, mas algo que se conquista dentro de nós mesmos. E esse é o ponto em que a simplicidade e a disciplina se encontram. Ao eliminar o excesso de complexidade da vida e cultivar o autocontrole, nos tornamos verdadeiramente livres. E quando somos verdadeiramente livres, podemos viver com mais propósito, mais paz e mais realização. No próximo tópico, vamos explorar o conceito de viver no presente, um aspecto fundamental para manter a simplicidade e a disciplina em nossa vida diária. Como o foco no aqui e agora pode nos ajudar a evitar as armadilhas do passado e do futuro e a viver com mais clareza e propósito. Emoções são uma parte intrínseca da experiência humana. Elas coloram nossa vida, dão profundidade aos nossos momentos e nos conectam aos outros de maneiras profundas. No entanto, as emoções também podem se tornar nossas inimigas se não soubermos como controlá-las. Para os estoicos, a chave para uma vida equilibrada e virtuosa não está em reprimir ou ignorar nossas emoções, mas em dominar nossa resposta a elas. Como os grandes filósofos da escola estoica nos ensinam, a verdadeira sabedoria reside em entender que, embora não possamos controlar todas as emoções que surgem, temos o poder de escolher como reagimos a elas. Domine suas emoções ou seja dominado por elas. Este adágio captura a essência da abordagem estoica para lidar com os sentimentos. Para os estoicos, as emoções não devem ser negligenciadas nem exacerbadas, mas sim compreendidas e direcionadas de forma racional. O controle emocional não significa a ausência de emoção, mas sim a capacidade de não deixar que nossos sentimentos nos controlem ou nos afastem do caminho da virtude e da sabedoria. A primeira lição que os estoicos nos oferecem é entender que, muitas vezes, as emoções são reações automáticas às nossas interpretações e julgamentos da realidade. Se nos deixamos dominar por nossas emoções, é porque estamos dando uma interpretação distorcida ou excessiva de um evento ou situação. Por exemplo, a raiva muitas vezes surge quando nos sentimos injustiçados ou impotentes. No entanto, se pararmos para refletir antes de reagir, podemos perceber que a raiva, em muitos casos, é uma resposta exagerada, baseada mais em nossa percepção do que em fatos reais. Epicteto, um dos filósofos estoicos mais influentes, enfatizava que não devemos permitir que nossas emoções sejam governadas por eventos externos, pois esses eventos estão fora do nosso controle. O que podemos controlar é como interpretamos e reagimos a esses eventos. Isso se aplica a todos os tipos de emoções, desde o medo até a euforia, passando pela raiva e pela tristeza. O segredo está em ter a disciplina de fazer uma pausa antes de reagir, em permitir que a razão tome a dianteira, e não a emoção momentânea. Epicteto nos ensina a colocar os acontecimentos em perspectiva e a lembrar que, embora não possamos mudar o que acontece conosco, podemos escolher como reagir. A questão, então, não é eliminar as emoções, mas reconhecer quando elas estão nos dominando e tomar medidas para redirecioná-las. Quando nos sentimos tomados pela raiva, pela inveja ou pela ansiedade, é importante lembrar que essas emoções, embora naturais, não são racionais por si mesmas. Elas são apenas respostas automáticas que surgem de nossas crenças, expectativas e julgamentos sobre o mundo. Se nos deixarmos levar por elas, podemos agir de maneira impensada, o que frequentemente leva a arrependimentos e arrependimentos. A verdadeira sabedoria está em criar um espaço entre a emoção e a ação, um espaço onde a razão e a reflexão possam guiar nossas respostas. Marco Aurélio, o imperador filósofo, também nos ensina a importância de manter a serenidade diante das adversidades. Ele escreveu em suas meditações que devemos ser como a rocha no rio, que permanece imutável mesmo quando as águas turbulentas passam sobre ela. Esse conceito nos ensina que as emoções, como as águas do rio, vêm e vão, mas que nós podemos ser como a rocha, estáveis e imperturbáveis diante delas.
O desafio é não permitir que as emoções nos arrastem para um lugar de reatividade cega, mas sim permitir que a razão nos guie a uma resposta ponderada e alinhada com nossos princípios. Dominar nossas emoções, portanto, envolve um processo contínuo de autoconhecimento e prática. O primeiro passo é desenvolver uma consciência aguçada de como e por que reagimos a determinadas situações. Isso exige que nos observemos com honestidade, identificando os gatilhos emocionais que nos levam a respostas impulsivas. Uma vez identificados esses gatilhos, podemos começar a praticar uma pausa antes de reagir. Isso não significa ignorar ou suprimir nossas emoções, mas sim dar-nos o tempo necessário para analisar a situação, refletir sobre a melhor resposta e agir com sabedoria. No entanto, o autodomínio emocional não é algo que aconteça de forma instantânea. Requer prática constante e paciência. Cada vez que enfrentamos uma situação emocionalmente carregada, temos a oportunidade de exercitar nosso autocontrole e nossa capacidade de responder de forma racional. Isso pode ser feito, por exemplo, por meio de técnicas de respiração, meditação ou simplesmente reconhecendo que, embora a emoção possa ser forte, ela não define quem somos, nem dita o que devemos fazer. Ao aprender a dominar nossas emoções, também nos libertamos das reações automáticas que muitas vezes governam nossas vidas. Como resultado, nossa paz interior e nosso senso de controle aumentam e começamos a experimentar mais clareza e tranquilidade. Em vez de sermos levados pelas marés da raiva, da ansiedade ou da tristeza, podemos navegar pela vida com um senso de propósito e direção, sem sermos controlados por nossos sentimentos. Além disso, quando dominamos nossas emoções, somos mais capazes de tomar decisões alinhadas com nossos valores e com a razão. Em vez de tomar decisões impulsivas baseadas em desejos momentâneos ou reações emocionais, podemos tomar decisões ponderadas que nos aproximam de nossa melhor versão e dos nossos objetivos a longo prazo. A verdadeira liberdade nesse contexto vem da capacidade de ser o mestre de nossas emoções, em vez de ser escravizado por elas. Agora, ao refletir sobre como dominar nossas emoções, é importante lembrar que a prática disso é um processo contínuo e que podemos sempre melhorar. O mais importante é não se condenar quando falhamos, mas ver essas falhas como oportunidades de crescimento. Como os estoicos diriam, o autodomínio é uma jornada, não um destino final. Cada passo em direção ao controle emocional é uma vitória em si mesma. A verdadeira força vem de ser capaz de permanecer calmo e racional diante das tempestades emocionais. E ao aprender a fazer isso, nos tornamos mais fortes, mais sábios e mais imperturbáveis. Agora, a próxima lição nos leva a um ponto crucial para esse controle: a prática da atenção plena, do foco no momento presente, que nos ajuda a não nos perder nas emoções do passado ou nas ansiedades do futuro. Vamos explorar como viver plenamente no agora pode nos ajudar a alcançar o equilíbrio emocional e a clareza de pensamento que buscamos. Muitas vezes, a procrastinação se infiltra em nossas vidas de maneira silenciosa, impedindo-nos de agir em direção aos nossos objetivos e sonhos. Nos dizemos que vamos começar amanhã, que precisaremos de mais tempo, mais conhecimento, mais recursos, mais alguma coisa que justifique o momento de dar o primeiro passo. No entanto, uma das maiores lições que podemos aprender com a filosofia estoica é que o momento de agir é sempre agora, e esperar apenas prolonga o sofrimento da inatividade. A procrastinação é uma armadilha que nos impede de viver de acordo com nossos princípios e nos afasta da vida que desejamos construir. A filosofia estoica ensina que devemos agir com base no que está em nosso controle e focar em nossas ações no presente, sem nos prender à espera de condições ideais que podem nunca chegar. Os estoicos sabiam que a vida não espera por ninguém e que o tempo é um recurso limitado. Como diz Epicteto, não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Essa frase encapsula a ideia de que, ao esperar, estamos nos distanciando da vida que realmente queremos viver.
O momento ideal para começar nunca chega, e o futuro se torna um conceito distante e nebuloso se continuarmos adiando nossas ações. A principal razão pela qual muitos de nós falhamos em agir é a crença de que precisamos ter tudo perfeitamente alinhado antes de começar. Essa busca pela perfeição, um traço comum na natureza humana, nos paralisa, mas a perfeição é uma ilusão. No caminho do desenvolvimento pessoal das nossas carreiras ou dos nossos relacionamentos, nunca haverá um momento em que tudo estará perfeito para iniciar. Sempre haverá desafios, imprevistos e obstáculos. Mas são esses mesmos obstáculos que tornam o processo valioso, porque são as dificuldades que nos forjam e nos tornam mais fortes. Os estoicos, em particular, nos ensinam que é importante reconhecer o que está sob nosso controle e o que não está. O futuro está além do nosso controle, mas nossas ações, nossos pensamentos e nossas escolhas no presente são nossa responsabilidade. Esperar que as condições ideais surjam antes de agirmos é ignorar o que temos em nossas mãos agora. A capacidade de escolher como reagir, o poder de decidir e o momento de começar. O caminho para o sucesso e a realização começa com um primeiro passo, não importa quão pequeno ele seja. Muitas vezes, a maior parte do trabalho está em vencer o medo de dar esse passo inicial. Quando ficamos paralisados pela dúvida ou pela incerteza, esquecemos que cada ação, por menor que seja, nos coloca mais perto de nossos objetivos. Em vez de esperar pela motivação para agir, devemos entender que é a ação que cria motivação. A famosa frase de Aristóteles, somos o que repetidamente fazemos. A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Nos lembra que a prática e a disciplina são as chaves para transformar nossas aspirações em realidade. Agir sem esperar a perfeição nos leva a um progresso constante, mesmo que imperfeito. E esse progresso, com o tempo, nos leva a uma versão mais realizada de nós mesmos. Há também uma dimensão emocional ligada à procrastinação. Quando adiamos algo, frequentemente o fazemos por medo de falhar, de não ser bom o suficiente ou de não estarmos preparados. Esses medos são naturais, mas eles não devem ser os governantes das nossas ações. Os estoicos nos convidam a abraçar o desconforto e a falibilidade como parte do processo de crescimento. A falha não é algo a ser evitado a todo custo, mas sim uma parte essencial da aprendizagem e do aprimoramento. Como Sêneca disse, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Além disso, quando nos comprometemos a agir imediatamente, estamos quebrando a ilusão do tempo futuro, que pode ser um espaço mental para a procrastinação. Ao focarmos no momento presente e tomarmos medidas pequenas e concretas, estamos indo além da expectativa de que as circunstâncias serão ideais. Isso cria um ciclo de ação contínua, onde cada pequena vitória nos fortalece para a próxima. A ação no presente também está profundamente ligada ao conceito de o que depende de você, um princípio central do estoicismo. Não podemos controlar o futuro, as condições externas ou o resultado de nossas ações, mas podemos controlar o que fazemos no agora. Se deixarmos o medo ou a incerteza nos impedirem de agir, estamos entregando nosso poder ao que está fora de nosso controle. Mas quando escolhemos agir, mesmo diante da incerteza, estamos assumindo responsabilidade por nossas vidas. O único momento em que podemos realmente fazer algo é agora. A espera é uma perda de tempo, porque o tempo está sempre se movendo em frente, e o que realmente importa é o que estamos fazendo com ele neste exato momento. Quando tomamos a decisão de parar de esperar e começar a agir, também estamos nos libertando das correntes da indecisão e da dúvida. Em vez de sermos prisioneiros do futuro que imaginamos, estamos vivendo plenamente no presente, onde temos o poder de moldar nossas vidas. Como Marco Aurélio escreveu, o que não está dentro de nosso controle deve ser deixado de lado, e o que está dentro de nosso controle deve ser tratado com atenção e ação. Essa ação começa agora, sem esperar por um momento perfeito. Portanto, a próxima vez que nos pegarmos adiando algo,
devemos lembrar que a espera nos afasta de nossa verdadeira liberdade. Em vez de esperar pela motivação ou pelas condições ideais, devemos tomar uma ação simples, mesmo que pequena. A ação cria mais ação e o movimento nos leva adiante. Não espere mais. Comece agora, no presente, e observe o que acontece. O que acontecerá é que você se verá mais próximo dos seus objetivos, mais confiante e mais alinhado com sua verdadeira missão. Cada passo dado, por mais simples que pareça, nos leva um passo mais perto da vida que desejamos viver. Agora que compreendemos a importância de agir sem esperar, podemos refletir sobre como nossa mentalidade influencia nossa capacidade de agir. Nossa atitude, crenças e forma de pensar moldam nossas ações. E o próximo passo é explorar como podemos cultivar uma mentalidade que favoreça a ação e o crescimento. O poder de mudar nossa maneira de pensar é a chave para viver uma vida mais plena e realizada. Em um mundo onde as redes sociais, o trabalho, as amizades e até mesmo a família nos conectam a uma vasta rede de informações e interações, é fácil nos perdermos na fofoca e na negatividade. O simples ato de ouvir ou compartilhar histórias sobre a vida de outras pessoas pode se tornar um hábito prejudicial, não só para a nossa paz de espírito, mas também para o nosso desenvolvimento pessoal. A filosofia estoica, com sua ênfase na autodisciplina e no controle das emoções, oferece lições valiosas sobre como podemos lidar com esse tipo de comportamento e focar naquilo que realmente importa: o nosso crescimento interior. A fofoca e a negatividade não apenas drenam nossa energia, mas também nos desviam do que é verdadeiramente importante. Ao nos concentrarmos nas falhas e nos erros dos outros, estamos criando um espaço mental onde as comparações e o julgamento se tornam naturais. Essa dinâmica nos faz perder tempo, nos afasta do nosso próprio progresso e nos impede de focar em nosso autodesenvolvimento. Marco Aurélio, um dos mais importantes pensadores estoicos, já dizia: quando alguém te faz mal, não se zangue, porque se a pessoa teve a intenção de te prejudicar, a culpa é dela. Mas se a pessoa não teve intenção de te prejudicar, a culpa é nossa, por termos sido tocados pelo mal que ela fez. Isso nos ensina que ao dar espaço à fofoca ou à negatividade, somos nós que estamos permitindo que nossa energia seja roubada. O perigo de nos envolvermos em conversas negativas e fofocas é que, ao fazermos isso, estamos entregando nosso poder. Estamos permitindo que o comportamento de outros nos afete, tirando nossa paz e nos afastando do nosso foco. No entanto, a verdadeira força, segundo os estoicos, está em manter o controle sobre o que nos afeta. O que os outros dizem ou fazem está além do nosso controle, mas como reagimos a isso é algo que podemos dominar. Ao nos engajarmos em fofocas ou reclamações sobre os outros, estamos participando ativamente de algo que nos prejudica. Em vez disso, devemos ser disciplinados e focados, aprendendo a reconhecer esses comportamentos e nos afastando deles. A prática do autocontrole, central para o estoicismo, nos ensina que é essencial evitar situações que nos drenem mentalmente e emocionalmente. Quando alguém começa a falar mal de outra pessoa ou a se envolver em uma conversa negativa, é nossa responsabilidade decidir como reagir. Podemos escolher não participar, redirecionando nossa atenção para algo mais produtivo e benéfico para nosso bem-estar. Isso não significa ser insensível ou indiferente, mas sim tomar a decisão consciente de proteger nossa energia e nossa mente. Cuidar da nossa energia envolve também estabelecer limites claros. As pessoas ao nosso redor podem nos influenciar positivamente ou negativamente, e é fundamental termos discernimento para escolher com quem passamos nosso tempo e em que tipo de interações nos envolvemos. Os estoicos acreditavam na importância de cultivar relacionamentos com aqueles que compartilham valores semelhantes aos nossos e que nos ajudam a crescer. No entanto, é igualmente importante aprender a se afastar de ambientes e de pessoas que se concentram em fofocas e negatividade. Ao nos cercarmos de energia positiva e construtiva, estamos mais propensos a manter nossa mente focada,
no que realmente importa. A negatividade, por sua vez, não se limita àquilo que os outros dizem, mas também ao que escolhemos pensar sobre as situações e sobre nós mesmos. Quando nos concentramos nos problemas, nos desafios ou nas dificuldades de forma excessiva, acabamos deixando a negatividade dominar nossos pensamentos. Isso, por sua vez, pode nos impedir de ver soluções, de agir com coragem e de avançar em direção aos nossos objetivos. A prática estoica de refletir sobre a natureza das coisas nos ensina a aceitar o que não podemos controlar e a não nos deixarmos consumir pela adversidade. Como disse Sêneca, a felicidade não está em viver de forma agradável, mas em viver de acordo com a razão. Ao evitarmos a fofoca e a negatividade, estamos cultivando uma mente clara, aberta e focada. Estamos nos dedicando à nossa própria evolução, sem nos perdermos em distrações externas. A energia que gastamos com o julgamento e com as críticas aos outros poderia ser melhor direcionada para o desenvolvimento de nossas próprias qualidades e habilidades. Esse é um princípio básico do estoicismo. Em vez de gastar nossa energia com o que está além de nosso controle, devemos investir nela de maneira produtiva, voltada para a autossuperação. Além disso, a negatividade e a fofoca são formas de desviar nossa atenção daquilo que é verdadeiramente importante. Elas nos prendem a um ciclo de reclamações e julgamentos, enquanto nossa verdadeira missão deveria ser buscar sabedoria, melhorar nossa postura diante da vida e agir de acordo com nossos princípios. Quando nos permitimos ser arrastados por essas conversas e pensamentos destrutivos, estamos negligenciando nossas próprias responsabilidades e deixando de viver uma vida com propósito. No entanto, é importante destacar que os estoicos não pregam a indiferença total aos outros, ou uma vida sem interação social. Ao contrário, eles enfatizam a importância de manter relações saudáveis e equilibradas, mas sempre com a consciência de que nossas ações e palavras devem estar alinhadas com nossos valores. Devemos ser capazes de discernir entre conversas construtivas e aquelas que nos afastam de nossa missão. O objetivo não é se afastar completamente das pessoas, mas sim aprender a escolher sabiamente nossas interações, garantindo que elas não nos desviem do nosso caminho. Em última análise, a mensagem dos estoicos é clara. Nossa energia é valiosa e limitada. Devemos aprender a usá-la de maneira sábia, direcionando-a para o que realmente importa, sem nos perdermos em fofocas ou negatividade. Ao cuidar de nossa mente e emoções, estamos criando espaço para a sabedoria, a ação e o crescimento. Isso nos leva a viver uma vida mais tranquila, mais focada e mais alinhada com os nossos objetivos mais profundos. Ao nos afastarmos da negatividade e da fofoca, estamos nos aproximando do nosso melhor eu, aquele que vive de acordo com os princípios estoicos de virtude, sabedoria e autocontrole. E assim, ao nos concentrarmos em cultivar uma mentalidade positiva e focada, nos preparamos para o próximo passo: o poder do autoconhecimento. Como podemos entender melhor nossas emoções e comportamentos, a fim de evitar que nos deixemos consumir pela negatividade e pelas distrações externas? Isso será o tema do nosso próximo tópico, no qual exploraremos como o autoconhecimento pode ser uma poderosa ferramenta para manter nossa energia focada e direcionada para o crescimento. O tempo é um dos recursos mais valiosos que possuímos, mas, ao contrário do dinheiro ou de bens materiais, ele não pode ser recuperado ou guardado para o futuro. O tempo está constantemente fluindo, e ao contrário das coisas que possuímos, ele não pode ser armazenado ou prolongado. Em muitas filosofias, incluindo o estoicismo, o tempo é visto como um bem limitado, que exige nossa atenção plena e consciente. A sabedoria dos antigos estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, nos ensina que devemos aproveitar ao máximo o tempo que temos, pois ele é, de fato, o nosso bem mais precioso. Sêneca, em suas cartas, escreveu que não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito. Isso nos leva a refletir: quanto do nosso tempo
estamos realmente utilizando para o que importa, para o nosso crescimento pessoal, para a busca de virtude e sabedoria? A maior parte do tempo das pessoas é gasta com preocupações triviais, distrações ou comportamentos que não contribuem para uma vida plena e significativa. No entanto, o tempo que deixamos escapar nunca poderá ser recuperado, e a cada momento que perdemos, uma parte de nossa vida se vai. Para os estoicos, o tempo é um fluxo contínuo, e cada momento oferece uma nova oportunidade para a reflexão e a ação correta. Epicteto afirmou que não é o tempo que falta, mas o uso que fazemos dele. Isso implica que todos nós temos a mesma quantidade de tempo em um dia, mas a diferença está em como escolhemos usá-lo. Cada segundo é uma chance para fazer algo significativo ou para continuar a construir nossa jornada pessoal. No entanto, para alcançar a verdadeira sabedoria e paz interior, precisamos aprender a usar nosso tempo de maneira intencional e com propósito. Vivemos em uma época de constante agitação, em que as distrações estão por toda parte. As redes sociais, os e-mails, a pressão do trabalho e até mesmo as preocupações pessoais, muitas vezes, nos tiram do foco. Em um mundo tão acelerado, podemos facilmente cair na armadilha de sentir que estamos ocupados o tempo todo, mas sem realmente estar realizando algo que tenha valor duradouro. O tempo, quando não utilizado com sabedoria, é consumido em atividades superficiais, e quando nos damos conta, grande parte da nossa vida passou sem que tivéssemos feito aquilo que realmente desejamos. O conceito de tempo bem gasto é algo que os estoicos nos convidam a refletir. Para eles, a verdadeira liberdade não vem do acúmulo de bens ou da busca incessante por prazeres externos, mas sim do controle sobre o tempo e a maneira como o utilizamos. Quando tomamos o controle do nosso tempo, ao invés de sermos controlados pelas demandas externas, conseguimos criar um espaço em que nossas ações refletem nossas prioridades mais profundas. Quando estamos conscientes de como o tempo passa e o quanto é limitado, começamos a fazer escolhas mais sábias em relação a como gastar nossos dias. A primeira chave para usar o tempo de maneira mais sábia é o foco. Como Marco Aurélio disse, a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Focar em nossos pensamentos e ações é uma maneira de tomar posse do tempo que temos. Se gastamos tempo com preocupações ou pensamentos negativos, estamos desperdiçando valiosas horas que poderiam ser utilizadas para o autocrescimento e para a busca da virtude. Quando aprendemos a disciplinar nossos pensamentos, também disciplinamos o uso do nosso tempo, tornando-o mais eficaz e alinhado com nossos valores. Além disso, o estoicismo enfatiza a importância de viver de acordo com a razão, e isso inclui a maneira como usamos o nosso tempo. Ao refletirmos sobre como escolhemos gastar nossas horas, devemos questionar se nossas ações estão alinhadas com a nossa missão de vida e com a busca pela virtude. Se passamos o tempo com atividades que nos afastam de nosso propósito, devemos reavaliar essas escolhas. O tempo não é apenas para ser aproveitado, mas para ser usado de maneira que nos ajude a crescer e a alcançar nosso maior potencial. O conceito de tempo bem gasto também envolve a capacidade de se desconectar de distrações. O mundo moderno oferece uma infinidade de maneiras de se distrair, desde a constante rotação de notícias e informações até os jogos, as redes sociais e os vídeos que consomem nossas mentes. Porém, o estoicismo nos ensina a focar nas coisas que realmente importam, a investir nosso tempo em coisas que contribuem para o nosso crescimento interior, para a nossa paz de espírito e para a nossa virtude. Aprender a dizer não às distrações, com disciplina, é uma das maneiras mais eficazes de retomar o controle sobre o nosso tempo. Além disso, devemos entender que a vida é curta e incerta. Epicteto dizia que nunca é tarde demais para viver a vida que você quer viver, mas ele também nos alertava de que o tempo é algo que não pode ser recuperado. A sabedoria estoica nos ensina a estar cientes de nossa própria mortalidade,
o que nos ajuda a colocar as coisas em perspectiva. Se soubermos que nosso tempo é finito, seremos mais propensos a usá-lo de forma mais consciente e intencional. Quando vivemos com a consciência de que o tempo está passando e que não sabemos quanto nos resta, cada momento se torna mais valioso e mais fácil de priorizar o que realmente importa. Outro aspecto importante que os estoicos enfatizam sobre o uso do tempo é a ideia de viver no presente. Muitas vezes, nos perdemos em ansiedade sobre o futuro ou em arrependimentos sobre o passado, e isso nos impede de viver plenamente no momento. No entanto, a verdadeira sabedoria está em focar no presente, no que podemos controlar agora. Ao fazer isso, nossa percepção do tempo muda. Em vez de gastar horas nos lamentando ou nos preocupando, passamos a gastar nosso tempo em ações concretas que nos aproximam de nossos objetivos e que melhoram nossa qualidade de vida. Em última análise, o tempo é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento pessoal. Ao aprender a usá-lo com sabedoria, começamos a viver uma vida mais plena e mais alinhada com nossos valores. O estoicismo nos lembra de que, embora não possamos controlar a quantidade de tempo que temos, podemos controlar como o utilizamos. Com uma mentalidade focada, disciplinada e voltada para a virtude, conseguimos aproveitar ao máximo cada momento e alcançar uma vida significativa e satisfatória. Portanto, a questão não é quanto tempo temos, mas como o utilizamos. E ao fazer isso com sabedoria, estamos criando uma vida que reflete nossa verdadeira essência e nossos mais altos ideais. Com essa reflexão sobre a importância de utilizar o tempo de forma sábia, a questão que se coloca é: como podemos, na prática, priorizar o que realmente importa? No próximo tópico, vamos explorar exatamente isso: como podemos identificar nossas verdadeiras prioridades e agir de acordo com elas, com base nos princípios estoicos. Aceitar a impermanência é um dos conceitos mais profundos e transformadores do estoicismo. Na vida, há uma verdade inegável e constante. Tudo muda. Nada permanece igual para sempre. As pessoas, os eventos, os relacionamentos, as situações, as conquistas e até mesmo a nossa própria existência estão em um fluxo constante de transformação. No entanto, para muitas pessoas, essa realidade de mudança constante é um dos maiores desafios. Buscamos estabilidade, segurança e controle, mas a vida nos ensina repetidamente que nada está realmente sob o nosso controle, exceto a nossa reação e a nossa maneira de lidar com o que nos acontece. Os antigos estoicos, como Epicteto e Marco Aurélio, nos convidam a refletir sobre o que de fato podemos controlar. Eles ensinam que o único domínio que temos é sobre nós mesmos, nossas atitudes, nossas decisões e como escolhemos reagir aos eventos externos. Tudo o mais, incluindo as circunstâncias e as pessoas ao nosso redor, está além do nosso controle. Se por um lado a vida pode ser cheia de incertezas e acontecimentos imprevisíveis, por outro lado, temos a capacidade de escolher como responder a cada situação. E isso é o que nos torna verdadeiramente livres. Quando refletimos sobre a impermanência, entendemos que não podemos evitar que as coisas mudem. As fases da vida se sucedem, os relacionamentos vão e vêm. A saúde pode ser frágil, as oportunidades podem desaparecer tão rapidamente quanto surgem, e os momentos de felicidade podem ser seguidos por momentos de tristeza. A impermanência é a única constante, e resistir a ela só nos causa sofrimento. A ansiedade, a frustração e a dor surgem quando tentamos controlar o incontrolável, quando nos agarramos ao que é passageiro e nos recusamos a aceitar que tudo tem um ciclo e um fim. Aceitar a impermanência não significa desistir ou ser passivo diante das dificuldades. Pelo contrário, significa compreender que a mudança faz parte da vida e que temos o poder de decidir como reagir a ela. Isso implica uma mudança de perspectiva. Em vez de ver a perda, o fracasso ou as mudanças inesperadas como algo negativo, podemos começar a vê-los como oportunidades de crescimento. Quando entendemos que nada é permanente, nos tornamos mais flexíveis e resilientes. Podemos enfrentar as adversidades com a certeza de que, assim como elas chegaram, elas também irão passar.
Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, disse: "Não procure que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que eles aconteçam como acontecem, e sua vida será tranquila." Esta frase encapsula perfeitamente a ideia de aceitar a impermanência. Ao invés de lutar contra as mudanças e as circunstâncias externas, podemos aprender a aceitá-las com serenidade. Ao nos libertarmos da necessidade de controlar tudo ao nosso redor, encontramos a verdadeira paz. Uma das principais razões pelas quais resistimos à impermanência é o medo da perda. Temos medo de perder aquilo que amamos, seja um relacionamento, um bem material ou até mesmo nossa saúde. Porém, o estoicismo nos ensina a abraçar a ideia de que a perda faz parte do ciclo natural da vida. Nada, absolutamente nada, está garantido para sempre. Se focarmos apenas no que podemos perder, vamos viver em constante ansiedade. Em vez disso, devemos aprender a valorizar o que temos enquanto temos e, ao mesmo tempo, nos preparar para a mudança inevitável. Esse é o caminho para uma vida mais plena e equilibrada. Outro aspecto importante da aceitação da impermanência é a nossa capacidade de desapego. Quando estamos apegados a algo ou alguém, colocamos nossa felicidade e bem-estar nas mãos daquilo que é volúvel e temporário. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade vem do desapego. Não se trata de não valorizar as pessoas ou as coisas, mas de reconhecer que nossa paz interior não deve depender delas. Devemos cultivar uma relação saudável com o que temos, mas sem depender dessas coisas para nos sentirmos completos. A verdadeira felicidade vem de dentro, da nossa capacidade de manter a paz de espírito, independentemente do que aconteça ao nosso redor. Marco Aurélio, imperador romano e grande filósofo estoico, escreveu: "A perda de algo não é uma tragédia, mas a perda da sua própria paz de espírito, sim." Isso significa que, embora a impermanência traga inevitavelmente perdas e mudanças, podemos escolher manter nossa paz interior. A mudança é inevitável, mas a maneira como lidamos com ela está sob nosso controle. Ao aceitarmos que tudo é temporário, começamos a liberar o medo e a ansiedade associados ao futuro e à perda, permitindo-nos viver com mais tranquilidade no presente. No entanto, isso não significa que devemos viver sem metas ou ambições. O estoicismo nos incentiva a perseguir nossos objetivos e a agir com virtude, mas sempre com a compreensão de que o resultado está além do nosso controle. Quando buscamos algo, devemos fazer isso com dedicação e esforço, mas sem a expectativa de que o resultado será exatamente como imaginamos. Quando as coisas não saem como planejado, devemos ser capazes de aceitar a mudança e continuar em frente, sem lamentações. O importante é que estamos vivendo de acordo com os nossos valores e não dependendo dos resultados para definir quem somos. Ao aceitarmos a impermanência, também nos tornamos mais gratos pelo que temos no momento presente. Cada dia, cada experiência, cada pessoa que entra em nossas vidas é um presente que devemos valorizar enquanto está conosco. A impermanência nos ensina a viver no presente, a aproveitar as oportunidades que surgem e a ser gratos pelo que temos, sem nos fixarmos no que já passou ou no que ainda não chegou. Essa gratidão pelo presente é um dos pilares da felicidade e da paz interior. Como podemos aplicar a aceitação da impermanência no nosso dia a dia? A primeira etapa é a conscientização de que nada é permanente. Sempre que nos pegamos preocupados com algo que estamos perdendo ou com o que pode acontecer no futuro, devemos nos lembrar de que tudo tem um ciclo e que as coisas que têm valor verdadeiro não dependem de um resultado específico. A segunda etapa é a prática da aceitação. Quando as mudanças ou perdas acontecerem, podemos respirar fundo, aceitar a situação como ela é e focar naquilo que podemos controlar: nossa reação, nossa atitude e nossa paz interior. Ao integrar a aceitação da impermanência em nossas vidas, estamos nos libertando do sofrimento desnecessário. Isso não significa que deixamos de nos importar com o que acontece ao nosso redor,
mas que, ao aceitarmos que tudo é transitório, passamos a viver com mais sabedoria, desapego e serenidade. A vida é breve, e ao vivermos com essa consciência, começamos a valorizar mais cada momento e a focar naquilo que realmente importa. Agora que já exploramos a importância de aceitar a impermanência, podemos entender como isso se conecta diretamente com nossa capacidade de viver uma vida de paz interior. No próximo tópico, vamos analisar como a autodisciplina e a reflexão nos ajudam a dominar nossas emoções, mantendo-nos centrados e resilientes, independentemente das mudanças ao nosso redor. Transformar desafios em oportunidades é uma das práticas mais poderosas que podemos cultivar em nossas vidas, e isso é um dos princípios fundamentais do estoicismo. O conceito de ver obstáculos como oportunidades de crescimento não é apenas uma técnica para melhorar nossa mentalidade, mas também uma maneira de realmente mudar a forma como vivemos, reagimos e nos desenvolvemos. No mundo atual, repleto de incertezas, dificuldades e imprevistos, é fácil cair na armadilha de ver os desafios como barreiras insuperáveis, como algo que deve ser evitado ou temido. No entanto, se adotarmos a perspectiva de que todo desafio traz consigo uma lição ou uma chance de evolução, podemos mudar nossa experiência de vida de maneira significativa. Epicteto, um dos filósofos estoicos mais conhecidos, disse: "Não são os eventos que nos perturbam, mas a forma como reagimos a eles." Essa ideia reflete um dos pilares do estoicismo. A nossa felicidade e paz interior não dependem das circunstâncias externas, mas sim de como escolhemos perceber e reagir a essas circunstâncias. Um obstáculo, algo que inicialmente parece uma dificuldade, pode ser uma chance disfarçada de aprendizado, crescimento e até transformação pessoal. A chave está em como escolhemos enxergar a situação. Em vez de lamentarmos o problema ou o desafio, podemos perguntar: o que posso aprender com isso? Como posso usar essa situação para me tornar uma pessoa melhor? O estoicismo nos ensina a mudar nossa perspectiva. Quando somos confrontados com um desafio, seja ele grande ou pequeno, a nossa reação inicial é muitas vezes de resistência, medo ou frustração. Nos apegamos a uma visão de que o problema precisa ser resolvido o mais rápido possível, ou que o que está acontecendo é injusto e incompreensível. Porém, se treinarmos nossa mente para reagir de forma mais equilibrada e racional, podemos começar a ver esses momentos de adversidade como oportunidades de autodescoberta. A adversidade, em muitos casos, serve como um espelho, mostrando-nos onde precisamos crescer, o que precisamos melhorar e como podemos ser mais fortes no futuro. Um exemplo clássico dessa ideia no estoicismo é o próprio imperador romano Marco Aurélio. Durante o seu reinado, ele enfrentou inúmeras batalhas, conflitos e desafios pessoais, mas ele escolheu ver esses eventos como parte do processo de aprimoramento de sua própria virtude. Ele usou os desafios que enfrentou para refletir sobre seu caráter, suas ações e a forma como deveria reagir ao mundo ao seu redor. Ele escrevia seus pensamentos no famoso Meditations, que se tornou uma obra-prima da filosofia estoica, na qual compartilhou suas reflexões sobre como lidar com as dificuldades da vida. Marco Aurélio não via os desafios como obstáculos, mas como oportunidades para exercitar a paciência, a coragem e a sabedoria. De acordo com o estoicismo, a mudança começa na nossa mente. Não são os eventos em si que nos afetam, mas a nossa interpretação deles. Isso é essencial para transformar nossos desafios em oportunidades. Em vez de ser vítima das circunstâncias, podemos adotar uma postura ativa, focando no que podemos aprender com elas. Isso não significa ignorar a dor ou os sentimentos negativos que surgem em momentos difíceis. O estoicismo reconhece que a vida pode ser dura, mas em vez de nos entregarmos à desesperança, ele nos oferece a possibilidade de moldar nossa reação diante dos desafios. Podemos decidir agir de forma virtuosa, aprender com cada situação e usá-la como um trampolim para o nosso desenvolvimento pessoal. Além disso, ao enfrentarmos dificuldades, o estoicismo nos lembra de que tudo é temporário. A dor,
A frustração e o sofrimento que sentimos diante de um problema não durarão para sempre. Eles são apenas momentos passageiros no grande fluxo da vida. A consciência de que as dificuldades são temporárias nos dá força para seguir em frente, para continuar aprendendo e evoluindo, sabendo que, em breve, essa fase será superada. Isso cria uma sensação de esperança e confiança, pois sabemos que as oportunidades de crescimento surgem em qualquer circunstância, e os desafios são apenas uma parte do processo. No entanto, transformar desafios em oportunidades não significa simplesmente esperar que algo positivo aconteça depois da adversidade. Significa que devemos tomar uma atitude ativa. Precisamos nos perguntar constantemente como podemos crescer a partir do que estamos vivenciando. Como podemos usar as dificuldades para testar e melhorar nossas habilidades? Como podemos usar os obstáculos para exercitar virtudes como paciência, perseverança e resiliência? Quando começamos a buscar essas respostas, passamos a ver cada desafio como uma oportunidade única de nos tornarmos melhores. Outro ponto importante a ser considerado é que os desafios muitas vezes nos forçam a sair da nossa zona de conforto. A verdadeira transformação pessoal raramente ocorre quando tudo está indo bem. Quando tudo está estável, tendemos a nos acomodar, a ficar confortáveis com o que temos. Os desafios, por outro lado, nos tiram desse estado de complacência e nos empurram para novas áreas de desenvolvimento. Eles nos forçam a pensar de maneira diferente, a buscar soluções criativas e a agir de maneiras que talvez nunca tivéssemos considerado antes. É nesse processo de adaptação e superação que realmente crescemos como indivíduos. Quando olhamos para o passado, podemos perceber que muitas das nossas maiores conquistas e aprendizados surgiram de momentos difíceis. Cada vez que enfrentamos um obstáculo e conseguimos superá-lo, crescemos um pouco mais. E à medida que avançamos na vida, percebemos que os desafios se tornam menos assustadores. Sabemos que, embora possam ser desconfortáveis, eles sempre trazem algo de valioso para a nossa jornada. A confiança em nossa capacidade de superar dificuldades aumenta, e a sensação de controle sobre nossa vida também cresce. É importante destacar que a transformação dos desafios em oportunidades não se limita a grandes eventos ou crises da vida. Às vezes, são as pequenas dificuldades do dia a dia, os contratempos no trabalho, os desafios nos relacionamentos, as situações que não saem como o planejado, que oferecem as maiores lições. Cada pequeno obstáculo que encontramos tem o potencial de nos ensinar algo importante, e se estivermos atentos, podemos aproveitar essas oportunidades para crescer constantemente. Por fim, a transformação de desafios em oportunidades é um processo contínuo e que exige prática. Não é algo que acontece da noite para o dia, mas com o tempo, à medida que treinamos nossa mente e aplicamos os princípios estoicos, começamos a ver o mundo de uma forma diferente. Passamos a ver os obstáculos não como barreiras intransponíveis, mas como trampolins para o nosso crescimento. A vida se torna uma série de oportunidades disfarçadas, e o que parecia ser um problema se transforma em uma chance de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Agora que abordamos como transformar desafios em oportunidades, podemos dar continuidade à nossa jornada, entendendo que a verdadeira liberdade e paz interior surgem quando tomamos as rédeas de nossa vida. No próximo tópico, exploraremos como a prática do autoconhecimento nos ajuda a entender nossas motivações, nossos valores e, acima de tudo, nossa capacidade de lidar com os altos e baixos da vida de maneira estoica. O valor do trabalho interno é um dos pilares fundamentais do estoicismo e, sem dúvida, um dos aspectos mais poderosos do autodesenvolvimento. Em nossa sociedade moderna, frequentemente somos influenciados por fatores externos, a aprovação de outras pessoas, as redes sociais, os padrões estabelecidos pela mídia e as expectativas alheias. Mas o verdadeiro crescimento pessoal não acontece por causa do que mostramos para o mundo. Ele acontece no que fazemos quando ninguém está vendo. O trabalho interno,
A verdadeira transformação de dentro para fora é o que realmente define quem somos, o que somos capazes de alcançar e o impacto duradouro que podemos ter nas nossas vidas. O filósofo estoico Epicteto disse: "Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa." Esse ensinamento nos faz refletir sobre a importância do trabalho interno. As circunstâncias externas podem ser desafiadoras, mas o modo como reagimos a elas é uma escolha, e essa escolha se constrói internamente. No entanto, a sociedade tende a dar muito mais valor àquilo que é visível, o que conquistamos, o que mostramos, a imagem que projetamos para o mundo. Mas o verdadeiro caráter de uma pessoa é forjado longe dos holofotes, nas horas em que ninguém está observando, nas pequenas decisões que tomamos a cada dia, quando ninguém está cobrando ou esperando algo de nós. O trabalho interno é a prática constante de autoconhecimento, autocontrole e reflexão. Ele exige honestidade consigo mesmo e a coragem de encarar nossas falhas, limitações e fraquezas, mesmo quando não há ninguém por perto para nos observar. Muitas vezes, o que fazemos em momentos de privacidade revela mais sobre nosso caráter do que qualquer grande feito público. Por exemplo, você já se pegou fazendo uma ação desonesta quando ninguém estava olhando, seja em uma situação cotidiana ou em uma circunstância mais delicada. Essas pequenas escolhas feitas longe dos olhos do mundo mostram a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira força moral. No estoicismo, essa prática de reflexão interna é chamada de exame de consciência. Todos os dias, os estoicos dedicam um tempo para refletir sobre suas ações, pensamentos e intenções. Eles perguntam a si mesmos: o que fiz de bom hoje? O que fiz de errado? Como posso melhorar amanhã? Esse processo de autoanálise constante é a base do trabalho interno e é o que permite que um indivíduo cresça em virtude e sabedoria. Não se trata apenas de observar o que fizemos de bom ou de ruim, mas de entender as razões por trás de nossas ações e como podemos nos aprimorar com o tempo. A verdadeira força do trabalho interno vem de sua consistência. Não é sobre fazer um grande esforço uma única vez, mas sobre se comprometer a melhorar constantemente, todos os dias, independentemente de recompensas externas ou reconhecimento público. A filosofia estoica nos ensina a focar no que podemos controlar, nossas próprias ações e reações. O mundo ao nosso redor pode estar fora de controle, mas nossa capacidade de responder a ele de maneira racional e virtuosa está sempre em nossas mãos. A verdadeira liberdade vem da autodisciplina, de se manter fiel aos nossos princípios internos, sem depender da aprovação dos outros. Em relação ao trabalho interno, a questão não é simplesmente se tornar uma pessoa melhor para os outros. A verdadeira transformação ocorre quando tomamos a responsabilidade pelo nosso próprio crescimento, não para agradar aos outros, mas porque sentimos uma obrigação consigo mesmos. Você se torna alguém de valor, não porque os outros o aprovam, mas porque, ao olhar para dentro, você vê que se tornou uma versão mais alinhada com os seus próprios valores e com o seu potencial mais elevado. O estoicismo nos lembra que a verdadeira riqueza vem do trabalho interno, da capacidade de moldar nossas ações e pensamentos de acordo com a razão e a virtude, não de acumular reconhecimento externo. A prática do trabalho interno também envolve aprender a lidar com os nossos próprios erros e falhas de maneira construtiva. Todos nós cometemos erros, isso faz parte da experiência humana. No entanto, em vez de culpar o mundo ou outras pessoas pelas nossas falhas, os estoicos nos ensinam a ver esses momentos como oportunidades de aprendizado. O trabalho interno implica em ser honesto sobre os nossos próprios erros e estar disposto a corrigir o rumo. Não se trata de viver em um estado constante de autocrítica, mas sim de usar a autocrítica de maneira construtiva para crescer e evoluir. Além disso, o trabalho interno também é fundamental para o desenvolvimento de uma mente resiliente. A vida é cheia de altos e baixos, e as circunstâncias externas muitas vezes estão além do nosso controle. No entanto, ao focarmos no trabalho interno,
podemos cultivar uma mente que não se deixa abalar facilmente. Quando enfrentamos desafios ou dificuldades, nossa capacidade de manter a calma, de reagir com sabedoria e de perseverar diante da adversidade depende de como temos treinado nossa mente ao longo do tempo. A consistência no trabalho interno constrói essa resiliência mental, que nos permite enfrentar as tempestades da vida com serenidade e clareza. O trabalho interno também nos permite viver de maneira mais autêntica. Muitas vezes, somos tentados a criar uma imagem de nós mesmos para agradar aos outros, ou para atender às expectativas sociais. No entanto, essa persona externa é muitas vezes uma máscara que nos impede de viver de acordo com nossos verdadeiros valores. Ao focarmos no trabalho interno, temos a oportunidade de nos livrar dessas máscaras e viver de forma mais genuína. Somos desafiados a ser quem realmente somos, sem a necessidade de aprovação externa. Isso não significa viver de forma egoísta ou desconsiderando os outros, mas sim ser verdadeiro consigo mesmo em todas as situações. É nesse trabalho silencioso, naquele momento de reflexão que ninguém mais vê, que o estoicismo realmente se revela. A filosofia estoica não é sobre o que fazemos quando estamos sendo observados, mas sobre como nos comportamos quando ninguém está olhando. É nesse espaço interno de honestidade, autoconhecimento e autocontrole que o estoicismo floresce. A verdadeira virtude, a verdadeira paz interior, nasce de um compromisso profundo e sincero com o nosso próprio crescimento. O trabalho interno nos permite viver com mais propósito, mais clareza e mais harmonia. Ao focarmos em nossas ações, pensamentos e emoções, não só buscamos agradar os outros ou conquistar o mundo exterior, mas buscamos nos alinhar com o nosso eu mais autêntico. E ao fazer isso, encontramos um sentido mais profundo na vida. Uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas sim da nossa capacidade de cultivar virtude e sabedoria internamente. Agora que refletimos sobre o valor do trabalho interno e a importância de quem somos quando ninguém está vendo, podemos nos perguntar: como podemos aplicar essa prática em nosso dia a dia? A chave para isso está em nosso próximo tópico, onde exploraremos como podemos transformar essa reflexão em ações concretas para fortalecer nosso caráter e alcançar uma verdadeira liberdade interior. Ser o próprio mestre é um conceito central no estoicismo e, de fato, em muitas filosofias de vida, que visam o autodesenvolvimento e a busca pela sabedoria. A jornada para ser o mestre de si mesmo não é algo que acontece de uma vez, mas sim um processo contínuo, um compromisso constante com o crescimento pessoal e a disciplina interna. Não há um ponto final, uma linha de chegada definitiva, mas sim uma prática diária de reflexão, autoconhecimento e autodisciplina. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade está em sermos capazes de governar nossas próprias mentes, emoções e ações, sem sermos escravizados pelas circunstâncias externas ou pelas expectativas dos outros. A primeira coisa a se entender sobre ser o próprio mestre é que esse processo exige um olhar profundo sobre si mesmo. O filósofo estoico Sêneca dizia que a vida não é curta, mas sim desperdiçada. Ou seja, a verdadeira questão não é quanto tempo temos, mas como estamos utilizando esse tempo. Para ser o próprio mestre, é necessário reconhecer que a responsabilidade pela nossa vida, pelos nossos pensamentos e pelas nossas escolhas está em nossas mãos. Não podemos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos, como escolhemos viver e como nos desenvolvemos a cada dia. O conceito de ser seu próprio mestre começa com a ideia de autoconhecimento. Você precisa entender quem você é, quais são os seus valores, seus medos, suas limitações e suas potencialidades. Só quando conhecemos a nós mesmos de forma honesta e profunda, podemos tomar decisões que realmente estejam alinhadas com a nossa verdadeira essência. Isso significa estar disposto a olhar para dentro, a confrontar suas sombras e a aceitar as partes de si mesmo que você muitas vezes prefere ignorar.
O autoconhecimento não é um processo confortável, porque ele exige que nos confrontemos com as partes de nossa personalidade que são difíceis de encarar, como a preguiça, o egoísmo ou o orgulho. Mas sem esse olhar sincero, é impossível começar a jornada de autossuperação. O próximo passo no caminho para se tornar o seu próprio mestre é a autodisciplina. No estoicismo, a autodisciplina é a base de todas as virtudes. A capacidade de controlar os próprios impulsos, emoções e desejos é o que nos permite agir de maneira racional e virtuosa, independentemente das circunstâncias externas. Isso significa fazer o que é certo, mesmo quando não há ninguém por perto para nos observar ou quando as tentações são grandes. A autodisciplina não é apenas sobre manter o controle em momentos de dificuldade, mas também sobre manter um foco claro em nossos objetivos e trabalhar consistentemente para alcançá-los dia após dia. É um compromisso com o processo, não apenas com o resultado. Muitas pessoas acreditam que ser o próprio mestre significa viver isolado, sem depender de ninguém. No entanto, o verdadeiro mestre de si mesmo entende que todos somos interdependentes e que a ajuda dos outros pode ser fundamental para o nosso crescimento. Ser o próprio mestre não significa rejeitar conselhos ou ignorar o que os outros têm a oferecer, mas sim desenvolver a sabedoria necessária para discernir quais influências são benéficas e quais não são. Significa ser capaz de ouvir o mundo, refletir sobre o que nos é dito e tomar nossas próprias decisões, sem ser influenciado de forma cega pelo que os outros pensam ou esperam de nós. No entanto, ser o próprio mestre também envolve uma dose de humildade. Isso pode parecer contraditório, já que muitas pessoas associam a ideia de ser mestre com orgulho e autossuficiência, mas a verdadeira mestria está em reconhecer que, apesar de todo o conhecimento e esforço, sempre haverá algo mais a aprender. O estoicismo ensina que quanto mais aprendemos, mais percebemos o quanto ainda não sabemos. A humildade é a chave para o aprendizado contínuo, pois ela nos permite estar abertos a novas ideias, novas perspectivas e, principalmente, as lições que a vida tem a nos ensinar. O mestre de si mesmo também reconhece a importância do tempo. No mundo acelerado em que vivemos, é fácil cair na armadilha de viver em um estado constante de pressa, sempre correndo de uma tarefa para outra. Mas a verdadeira mestria vem quando aprendemos a desacelerar, a refletir sobre nossas ações e a viver o momento presente com plena consciência. O filósofo Marco Aurélio, um dos maiores expoentes do estoicismo, enfatizava que devemos usar nosso tempo sabiamente, pois o tempo é o recurso mais valioso que temos. Ao se tornar o mestre de si mesmo, você começa a perceber que cada momento é uma oportunidade para aprender, para crescer e para se aproximar da pessoa que você deseja ser. Uma das maiores dificuldades ao longo dessa jornada é lidar com os obstáculos e as adversidades que inevitavelmente surgem. O caminho para se tornar o mestre de si mesmo não é fácil e estará repleto de desafios. O que os estoicos nos ensinam, no entanto, é que os obstáculos não são algo a ser temido, mas algo a ser aceito e usado a nosso favor. Quando enfrentamos dificuldades, temos a oportunidade de testar nossa força interior, nossa paciência e nossa resiliência. Ser o próprio mestre significa ser capaz de manter a calma e a clareza, mesmo quando as circunstâncias ao redor estão desmoronando. Não se trata de evitar os desafios, mas de enfrentá-los com sabedoria, sabendo que cada desafio é uma chance de nos tornarmos mais fortes e mais sábios. A jornada de ser o próprio mestre nunca termina, porque o autodesenvolvimento é um processo contínuo. Todos os dias temos a oportunidade de melhorar, de aprender e de evoluir. Não há um ponto final em que podemos dizer que já atingimos a perfeição. Pelo contrário, o verdadeiro mestre de si mesmo sabe que sempre há mais a fazer, mais a aprender e mais a desenvolver. A busca pelo autoconhecimento e pela virtude é uma jornada sem fim. E é esse compromisso diário com o processo que define o verdadeiro sucesso na vida. Por fim, a jornada para se tornar o próprio mestre é profundamente pessoal. Cada um de nós tem uma trajetória única,
E o caminho para a sabedoria e a liberdade interior será diferente para todos. No entanto, o objetivo final é o mesmo: alcançar uma vida alinhada com nossos valores, uma vida em que somos capazes de agir com virtude, sabedoria e autocontrole, independentemente das circunstâncias externas. E ao longo dessa jornada, descobrimos que a verdadeira liberdade vem de dentro, da capacidade de governar a nossa própria mente e nossas próprias ações, e de viver de acordo com o que é verdadeiramente importante. Agora que refletimos sobre a importância de ser o próprio mestre, podemos seguir para o próximo passo dessa jornada: como cultivar a verdadeira liberdade interior, independentemente das pressões externas. Como podemos começar a viver uma vida mais autêntica, mais fiel a nós mesmos, e como isso se traduz em ações concretas no dia a dia. A chave está em nossa próxima reflexão. Ao longo deste vídeo, exploramos profundamente a importância de nos concentrarmos em nós mesmos e como essa prática pode transformar nossas vidas. O caminho do estoicismo nos oferece uma orientação sólida para dominar nossa mente, nossas emoções e nossas escolhas, permitindo-nos viver de maneira mais autêntica e alinhada com nossos valores mais profundos. Nos ensinamentos dos grandes filósofos estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, encontramos lições valiosas sobre como superar as distrações externas, cultivar a virtude e, finalmente, encontrar a verdadeira liberdade interior. Ao focarmos em nós mesmos e em nosso desenvolvimento pessoal, não estamos sendo egoístas ou negligenciando o mundo ao nosso redor. Pelo contrário, ao nos tornarmos mais equilibrados, mais autoconscientes e mais disciplinados, somos capazes de contribuir de forma mais significativa para as pessoas e para o mundo. Como já vimos, é no silêncio interior e na reflexão profunda que encontramos a chave para o crescimento e para a verdadeira liberdade. A jornada do autodescobrimento nunca é fácil, mas é a única que nos leva a uma vida plena e com propósito. Agora, é importante lembrar que ser o mestre de si mesmo é um processo contínuo, um compromisso diário que exige paciência, perseverança e muita prática. Não se trata de alcançar a perfeição, mas de seguir em frente, mesmo diante das adversidades, com a certeza de que cada passo nos aproxima da pessoa que queremos ser. Como disse o filósofo Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Portanto, pare de esperar que as circunstâncias mudem. Comece a agir agora. Concentre-se em quem você realmente é e no que você pode controlar. A mudança começa com você, e ao se tornar o mestre de sua própria vida, você descobrirá um potencial infinito para crescer, evoluir e alcançar a verdadeira liberdade. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe seus comentários abaixo e compartilhe suas reflexões sobre como a prática do estoicismo tem impactado sua vida. Até o próximo vídeo, onde continuaremos nossa jornada em busca de sabedoria e autodescobrimento. Lembre-se, a verdadeira transformação começa de dentro para fora. Seja o mestre da sua própria vida e veja o que acontece.